Fala, Tanaka! E hoje, Brasil, eu tô aqui aonde? Na Avenue, só que não é Avenue qualquer, Avenue Miami, a filial, né, filial? É a sede, né, Wilzeira? Aqui é headquarter. Aqui é headquarter, não sei nem o que é, mas acho que é a sede, né? Quartel-general. Quartel-general aí, tá vendo? Meu inglês é tão bom aqui, rapaz, isso aqui você não precisa nem falar inglês, né, Will? Não. Eu tô com o Will aqui, estrategista-chefe da Avenue. Provavelmente vocês já viram ele no Twitter, Instagram, lives, falando só sobre internacional. Então a gente está num cenário muito tenso agora. Muita gente tem procurado o Japão, a EQI, a Avenue, para falar sobre investimentos internacionais, como tirar o dinheiro do Brasil e trazer para cá. E nada melhor que o Will para trocar essa ideia com a gente, né, Wilzeira? Exatamente. E obrigado por receber, né, meu? Nós não estamos aqui no cenário Investir Coçar, estamos aqui na Avenue. Então o Will que me recebeu aqui na casa dele, para falar um pouquinho sobre como é que está o momento atual, né, Will? Mas antes de a gente começar a falar sobre essa tensão toda que não está vivendo, conta um pouquinho quem é você, que eu acho difícil quem não te conhece, mas vai que, né? Tem um Tanacão ali do outro lado que não conhece você. Boa, legal. Bom, prazer estar aqui falando com vocês. Will Castro Alves, pode procurar lá no Instagram ou no Twitter. Twitterzeira, A gente procura estar sempre bastante presente em rede social porque é uma forma de a gente se aproximar. A gente está aqui em Miami, mas é importante que a gente está do lado de vocês, investidores. Cara, eu sou gaúcho, gremista, pai de 2 filhas lindas, casado com uma inglesa, já morei na Irlanda, na Inglaterra, moro em Miami. Realmente, go global. Go global? Caraca, eu não sabia disso não. Exatamente. Que doideira, rapaz. E um detalhe é que a minha esposa, na verdade, nasceu nas Filipinas. Então, vixe, então é meio Tanaquinho igual eu, assim. Furico, corre perigo aqui. Mas vamos começar a trocar ideia antes que ele me seduza aqui também, na verdade. Já gosto de japonesinho pretinho também, né? Mas, Wilzeira, legal, não sabia disso tudo não, rapaz. Inglesa, filipina... Go global total. Aí tive uma filha aqui em Miami, tive uma filha na Inglaterra. Que legal, que legal. Falta só uma na África aí para fechar todos os continentes. Mas tá treinando, né? Estamos treinando que na hora que sair, sai uma filha cada vez mais linda, né? Princesa total. Exato. Mas, Will, como é que tá o momento para investir hoje? O bagulho tá tenso, né? Exato. Vocês duplicaram não. Cresceu quantos por cento a custódia de vocês nos últimos meses por causa dessa tensão toda tá acontecendo? Cara, a gente vem crescendo a taxas bem fortes, tá na comparação anual 100%. Dobrar realmente na comparação anual, né? Então, números muito fortes. A meu ver, assim, claro, você tem um cenário interno no Brasil que gera certos receios em muitas pessoas, mas mais do que isso, eu acho que é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo, né? Sim. Falei mais da vida pessoal, mas eu tô na Avenue já desde 2018. A gente faz o launch da companhia em 2019 para ser uma solução, uma avenida de acesso para quem quiser investir no exterior com qualquer valor, sem mínimos de investimento, muito acessível ao varejo para acessar realmente o mundo. Então, assim, já vem sendo feito um trabalho que agora a gente vem colhendo, né, os frutos desse trabalho, porque a gente tem uma plataforma super completa para qualquer pessoa que, poxa, eu estou preocupado com a situação do Brasil, ou não, independentemente da situação do Brasil, eu quero ter um pouco de patrimônio em dólar, renda em dólar, eu quero investir em ações ou empresas que a gente ouve falar muito e que não estão no Brasil, enfim, diversos motivos. E de fato hoje a gente vem surfando bem esse crescimento. Não demais, eu comecei a fazer vídeo para a Avenue, eu acho até antes de você entrar para a Avenue. Só que naquela época a Avenue-zeira era só ação e ETF. Isso. Hoje tem muito mais coisa, né, Will? Então o cara consegue investir em renda fixa, o cara consegue investir em fundo. Mas tem tanto produto aqui, Brasil, que, mano, você não entrou aqui ainda, você tá cabaçando. Vou deixar o link aqui já para você colocar na assessoria do Japão. Depois eu distribuo lá para minha equipe internamente já para você poder ter acesso à cabeça do Will e todos os produtos que a Avenue tem. Então hoje dá para completo, né? Isso. Fundo, bolsa, ETF, renda fixa. Como tá a demanda agora pelos produtos? O pessoal tá procurando ação ainda? Ou já está voltando mais para renda fixa? Não, hoje a gente tem uma plataforma bem completa, onde você consegue montar uma carteira global, tal qual você tem no Brasil. Tem um pouco de renda fixa no Brasil, tem ações, tem fundos imobiliários, tem fundos multimercado. Hoje você consegue fazer isso tudo, só que ao invés de investir só em um único mercado, ações do Brasil, renda fixa no Brasil, multimercados no Brasil, fazer isso no mundo, né? Então você investe em fundos imobiliários que, um exemplo, eu fui agora, minha esposa inglesa, a gente foi passar o Natal lá. Legal. Estava lá na M1, na Inglaterra, tem a Prologs, é uma das maiores empresas de galpões logísticos do mundo. Tem ações na bolsa, é um dos maiores REITs da bolsa americana, Prologs. Tem lá um galpão gigantesco, lá no meio da Inglaterra. Que da hora. E assim vai. Então, e quando você sai um pouco do Brasil, no Brasil você tem um pouco disso através de Vale, Suzano, algumas empresas são globais, mas aqui muitas empresas são realmente globais, isso é uma característica do mercado americano. O Google, ele opera no mundo inteiro, o Facebook opera no mundo inteiro.
65% das receitas do McDonald's hoje vem de fora dos Estados Unidos. Então é 35 dentro, 65 fora dos Estados Unidos. Então são realmente empresas globais e da mesma forma você tem aqui na Avenue renda fixa, fundos de investimentos globais, ações, fundos imobiliários. Então tem realmente diversas alternativas para quem quer montar uma carteira global. E você sentiu alguma diferença nesse último ano? De diferença, o pessoal está querendo mais ação, está querendo ver dividendos perenes no fundo imobiliário da vida, os REITs, ou de fato estão procurando renda fixa ou até fundo, né? Que às vezes o cara também não quer ficar procurando ação, não sei o quê, porque às vezes o pessoal tem dificuldade de escolher ação no Brasil. Sim. Tem meia dúzia de empresas. Imagina aqui. Exato. Não, com certeza a gente notou realmente uma diferença. No primeiro momento, muita gente via a Avenue como uma solução só para ações e ETFs. Que de fato a gente foi, né? Que a gente comentou. No início a gente era só isso, né? Exato. Mas a gente foi evoluindo e cada vez mais o que a gente viu, especialmente de alguns meses para cá, é muita gente buscando preservar capital. Porque eu tô com receio, eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Me disseram que tem um negócio de recessão aí nos Estados Unidos. Cara, eu só quero deixar meu dinheiro em dólar, estacionar, depois eu vejo. Ou que renda alguma coisa numa renda fixa, que eu ouvi dizer que agora tá mais alto do que foi no passado, e de fato tá. Então aquela história das taxas de juros nos Estados Unidos. Era um 0 durante muito tempo, 1%. Ninguém queria renda fixa porque é realmente muito pouco. Muito. Pô, hoje inclusive, a gente teve aumento de juros aqui nos Estados Unidos, então você está com uma taxa lá entre 4,50 e 4,75, taxa básica de juros da economia americana. E aí quando você pega um bond de uma empresa investment grade, ou enfim, de alguma empresa, normalmente você tem um retorno um pouquinho maior do que o título de dívida do governo americano, que é o considerado livre de risco. Então você conseguir ter 5% de rendimento em dólar por ano, né? Ou seja, o dólar mais 5, começa a ser interessante, tal qual o IPCA mais 5, IPCA mais 6, né? Então, e aí, Will, mas qual que é a vantagem? Que a renda fixa no Brasil hoje, o pessoal paga 14, porque o cara vai fazer esse tipo de movimento, por exemplo, que muita gente está na cama aqui, já me perguntaram isso, mas Japão, mas vale a pena investir em renda fixa nos Estados Unidos, se aqui está pagando muito mais? Mas vale a pena? Cara, essa é uma pergunta boa e relevante, né? E a gente sempre aprendeu no Brasil que você tem que buscar o IPCA mais alguma coisa, porque o pré-fixado no Brasil sempre gera surpresas, né? A gente já vê comentários de relativização de meta de inflação, de rombo fiscal e gastar cada vez mais, e aí isso bate na inflação. Então, se daqui a pouco a inflação não é tanto quanto o que você esperava, aquele teu pré de 13, 14, numa inflação de 8, 9, eventualmente, uma surpresa inflacionária, teu juro real foi pequeno, tá? Então, por isso a gente sempre fala muito da NTN, né? O pessoal sempre fala muito IPCA mais alguma coisa. Por isso que eu fiz a comparação, né? Se você tem IPCA mais 6 no Brasil, por que não também ter um pouco de dólar mais 6? Você indexar, trazer um outro indexador para a tua carteira. E olha que interessante, um dado, né? Que é uma média e nada garante que vai ser assim daqui para frente. Mas dos últimos 10 anos, a valorização média do dólar foi de 10% ao ano. De novo, não dá para nada garante que vai ser assim. Tem ano que foi mais, tem ano que foi menos. Mas se você tem 10% no dólar e eventualmente mais 5% num bond, você está falando de 15 também, né? Então, assim, não é tão comparado, 13 contra 4. Não é só isso. Acho que tem que levar em conta outras coisas aí. Então, eu acho que tem que levar outras coisas. Eu acho que um dos principais motivos, de fato, é a diversificação geográfica hoje. Que esse ponto, eu sempre falo para o Tanacão aqui, o que acontece? Até os nossos conhecimentos começar a investir, não teve uma crise, a gente não tinha passado por guerra como Ucrânia e Rússia. E aí com Ucrânia e Rússia, esse negócio bateu no meu coração de uma certa forma. Eu falei, mano, deixar o dinheiro só em um país é faixa branquice. Por quê? Porque hoje você pode investir na Avenue, por exemplo, com $1. Não, mentira, agora 200, né? 200 o mínimo, né? 200 reais. 200 reais o mínimo fazer o câmbio, mas com 200 reais você consegue fazer já e começar a investir aqui. Não tem por que o cara ficar investindo só no Brasil, né, Will? Exato. O que tu falou é o risco de geografia, os russos sentiram na pele. Os argentinos e venezuelanos até hoje também sentem um pouco desse risco, dessa única geografia. Né? Você, poxa, o cara que tem muitos pesos venezuelanos lá, ele tá rico em peso venezuelano, não vale nada. O peso argentino também foi perdendo muito espaço, muito valor. Por que a imóvel na Argentina se valorizou, a bolsa se valorizou? Porque não tem onde investir, você tem que proteger o teu capital. Então investe em imóvel, que é uma coisa que em tese é mais sólida do que a moeda. E quando a gente vai para o Brasil, a realidade é diferente desses extremos de Rússia, Venezuela e Argentina, mas a verdade é que o real ele perdeu 80% do seu valor desde a formação. Né? Sai de 1 para 5, para 2, para 3, para 4, para 5. Né? E se você fizer o inverso disso, ou seja, você gasta hoje 20 centavos, menos de 20 centavos de dólar para comprar um real.
No passado era 1 para 1, você gastava $1 para comprar R$1 lá no início, né? Então, assim, você diversifica em moeda forte, numa moeda que protegeu e gerou reserva de valor nos últimos anos, e não fica mais refém daquelas coisas. Roberto Jefferson resolve dar uns tiros. Cara, aquilo é bizarro. Roberto Jefferson resolve dar uns tiros na Polícia Federal e a bolsa cai e o dólar sobe. Exato. Zé Trovão resolve parar o país e projeção de PIB é revisada. Loucura. Na época, o pessoal fala muito agora do novo governo e tal, mas na época do Bolsonaro, Paulo Guedes vai sair do ministério, parece que o Paulo Guedes brigou com o Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser? O juro sobe, a bolsa cai. E aí a gente fica nessa ciranda o tempo inteiro, né? Então, cara, diversificar um pouco o risco da gente tirar um pouco o nosso patrimônio dessa ciranda, digamos assim. Topzera. E aí a gente precisa resumir essa conversa toda. Você como estrategista-chefe, dá pra gente falar um pouquinho dos perfis e qual a alocação hoje das carteiras, né? Porque o ideal mesmo é fazer uma carteira mesmo, né? Um pouquinho de renda fixa, pode ser fundo, se gosta de ações, pode colocar ações e um pouquinho de REIT também, vale a pena. Como está funcionando hoje as carteiras de alocação aqui na Avenue? Boa. Eu acho que assim, quando você fala em Estados Unidos, você está falando da maior e mais dinâmica economia do mundo, maior mercado de capitais do mundo. Então, aqui o investimento a longo prazo se mostrou que funciona. Aqui que o Warren Buffett fez fortuna investindo em empresas, investindo em negócio. Então, obviamente que depende de um perfil muito conservador, talvez não se enquadre ao investimento em ações, mas em geral, o investimento em ações aqui, ele se mostrou vantajoso, retornou ao longo de muitos anos, com períodos longos, para quem tem esse horizonte de investimento a longo prazo. No atual momento, janeiro de 2023, à mercê ou à beira de uma possível recessão nos Estados Unidos, não é o melhor momento para você investir em ações. Agora, se você pensa em 24 meses, ou tem um horizonte um pouquinho mais longo, eu diria que sempre é um bom momento para você, eventualmente, comprar ações. Tá? Até porque elas caíram bastante em 2022. Ponto. Mas beleza. Talvez não seja o melhor momento para ações. Agora, para a renda fixa, a gente teve realmente um ano ímpar. A gente tem taxas de juros que a gente não via desde 2007 aqui nos Estados Unidos. Então, você comprar um bond, um título e travar uma taxa de 5% em dólar ao ano por 3 anos é uma coisa que você não vê há muito tempo. Então, é por isso que a gente fala muito de aproveitar esse momento. Então, ter uma parcela boa em renda fixa para aproveitar essas taxas e comprando ação sem pressa, porque a gente talvez chegue numa recessão, isso pode impactar negativamente ainda as empresas, mas sem pressa. Fundos imobiliários também sofreram tanto quanto ações, então para quem busca renda também é uma alternativa super interessante para quem tem horizonte e pensa em 24 meses pelo menos, não 12 meses. O que mais? E através do universo de ETFs e fundos, né, você consegue diversificar até mesmo em moedas, multi-assets, como a gente fala, ou estratégias de investimento que são mais descorrelacionadas de bolsa, né? Long short, essas coisas assim. Não, tem um monte de fundo, inclusive eu vi um aqui agora, acho que dá pra gente finalizar também. Muita gente no Brasil agora, os dividendos novamente ficaram muito sexys, né? O pessoal lá atrás fala, não, para que investir em dividendos? Receber 10%, se eu posso investir em Amazon, por exemplo, e receber 250 mil%. Só que agora voltou a ficar sexy de novo, né? Exato. E aqui hoje, ontem a gente esteve na BlackRock, o cara falou que tem um fundo que paga dividendos também mensais. Hoje também dá para ver dividendos aqui nos Estados Unidos ou é muito diferença essa realidade do Brasil? Aqui no Brasil as empresas pagam bastante, né? Aqui não paga tanto assim, mas... Cara, não só dá, como tem muita gente que faz isso. Eu fui num evento em Orlando recentemente, me senti o cara mais novo do evento, acho que a média de idade é que eu não tô tão novo assim. É o Clube do Barça daqui de tipo Orlando. isso. Tipo isso, cara. Cara, era um evento, a média de idade, eu acho que eram 68, né? Pra ser razoável ainda. Não, mas e aí muita gente, muitos desses investidores lá, o cara faz exatamente isso. O cara, só que aí a diferença só é de yield, né? Você não busca yields de 10, 12, aqui é muito difícil, né? Mas você monta uma carteira de aposentadoria, então você tem que fazer o bolo crescer mais para que com 5, 6% ao ano você consiga viver desses 5 ou 6%. Através de REITs, através de investimentos, sei lá, em Coca-Cola, Pfizer, empresas mais tradicionais que pagam dividendos. Topzera. Porque, inclusive, tem a carteira recomendada de ações também de dividendos, né, Will? A gente tem uma carteira recomendada de fundos, uma carteira recomendada de ETFs. A gente apresenta diversas ideias em bonds, em ações, em REITs também. Para quem está começando, para diferentes perfis, a gente apresenta algumas ideias para ajudar você a decidir. Tá vendo, Tanaka? Além de ser barato, ser com um mínimo muito pequeno para você começar a investir aqui, ainda tem todo o auxílio aqui das carteiras recomendadas do Will. E aí, Will, deixa um recadinho pro pessoal do outro lado, que tá desesperado, um momento de desespero, traz todo o dinheiro para cá, não traz.
Deixa o recadinho final aí para aquela palavra final para os Tanaka dar uma clareada na cabeça deles. Exato. São grandes igual a minha. Não, eu ia dizer o seguinte, cara, comecem a investir, né, no exterior, não precisa fazer o shift de carteira, mudar toda a carteira para cá, mas começa comprando dólar sem ter medo tanto do preço do dólar. Muita gente fica muito presa no preço do dólar, esquece que tão ou mais importante do que a variação do dólar é o que você faz com esses dólares. Né, vou dar um exemplo, poxa, Facebook divulgou agora o resultado, a ação subiu 18. Poderia não ter subido, pode ter caído. Mas muita gente fica esperando, às vezes, 5% a menos para economizar no câmbio e perde oportunidades de eventualmente ganhar, porque a inflexão do ativo que você investe muitas vezes é muito maior do que a do dólar. Então, assim, esperar o dólar não faz sentido. Vai fazendo aos poucos, vai aprendendo e talvez você vai se apaixonar porque realmente tem muita alternativa, tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante. E aí você vai, a partir desse maior conhecimento, né, você vai se sentir mais seguro, né, para eventualmente aí sim aportar e ter parcelas maiores aqui fora. Aí tá vendo que aula, Brasil? Então começa. A ideia é começar. Manda pouquinho, vai sentindo, colocando o pezinho na água, como sempre, né? E vai, obviamente, trazendo parte do seu patrimônio para cá, para que você consiga proteger sua carteira, ganhar em dólar, renda em dólar e também tirar esse risco geográfico da sua carteira. Pelo menos mitigar, né? Porque tirar não tem jeito, que o mundo é mundo, né? E por enquanto é só o que nós temos. Então, ó, deixa de novo aqui o Instagram, o YouTube da Avenue também, e seu Twitter, que é topzera demais, para o povo seguir. Exatamente, @WillCastroAlves no Twitter, no Instagram. A gente também faz muito material no nosso YouTube da Avenue, então nos sigam lá, acompanhem, mandem dúvida, manda direct, manda o Pix também, não, brincadeira. Manda Pix, não manda Pix pros fake. Não, mentira, fake não, sai. Exato, cuidado com os fake. Cuidado com os fake, exatamente. Mas é isso aí, Uzeira, arigatou então. Obrigadão, tamo junto demais, ó, no final, nós sempre faz assim, ó, eu falo meu nome, você fala o seu nome, a gente fala investir e coçar, é só começar e faz igual um retardado assim, vamos lá. Meu nome é Denis Miyabara. Meu nome é Will Castroalves. Investir e gostar, eu sou comentário.